Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução às Ciências Térmicas. Essa disciplina faz parte do curso de Processo de Soldagem da FATEC Pindamonhangaba, terceiro semestre do Processo de Soldagem FATEC Pindamonhangaba, tá ok? Beleza? Eu sou o professor Cristian e nós estamos discutindo com vocês o conceito de calor. Então, as propriedades relacionadas à energia térmica, a fonte de calor, os processos que envolvem aquecimento e resfriamento, não só as fontes de calor, mas os processos de troca de calor. Então nós estamos tentando trilhar um caminho para que a gente possa aprender a trabalhar com a energia térmica, tá ok? Então esse é o nosso objetivo agora no curso. E a gente discutiu o seguinte, nós chegamos na equaçãozinha fundamental do calor, a equação do calor sensível, Nós chegamos que a equação que a energia térmica é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Chegamos a essa equação. E ao chegar a essa equação, a gente viu o seguinte, que a energia térmica, calor recebido, calor perdido, calor recebido, calor perdido, calor recebido, calor perdido. Então está relacionado com a fonte de calor. O calor que a massa, que um determinado material vai receber ou vai perder também. Então essa quantidade de calor está relacionada com a quantidade de calor que o material está recebendo devido a uma fonte de calor. Ou essa massa também está cedendo, ela está perdendo, a partir do momento em que ela recebeu calor e ela pode dissipar essa energia térmica, tá ok? Então vai depender da massa do objeto, do material que está recebendo ou perdendo calor. E a gente discutiu as unidades de massa, Sistema Internacional quilograma, Sistema CGS gramas. Depende da variação de temperatura, delta Tsão, variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Então, para que a energia térmica que flui, que ela vai de um ponto até outro, ou da fonte de calor até o material, ou do material, quando você troca de calor, você retira calor do material, tem que ter a diferença de Celsius. E uma temperatura final de 50 graus Celsius. Quando você faz o ΔT aqui, a temperatura final menos a inicial. Então você vai fazer um 50 menos 30. Então a variação de temperatura é de 20 graus Celsius. Se a variação de temperatura é positiva, aquecimento, processos de aquecimento. Porque a massa é sempre positiva e o calor específico sempre positivo também. Então numa variação de temperatura onde ocorre positivo, você tem aquecimento, que significa que o material está recebendo calor vindo de uma fonte, de uma fonte de calor, de uma fonte térmica, tá ok? Se você agora tem uma situação contrária, você tem que a temperatura inicial é de 50 graus Celsius e a temperatura final de 30 graus Celsius. Aí você vai calcular a variação de temperatura, que continua sendo temperatura final menos inicial. Temperatura final menos inicial. Quanto que vai dar aqui a variação de temperatura? Menos 20 graus Celsius. Menos 20 graus Celsius. A massa sempre positivo, o calor específico sempre positivo. Se você calcular a energia térmica através dessa equação, e o único elemento que pode dar negativo na equação é a variação de temperatura, então você vai calcular a energia térmica, agora ela não é mais recebida, ela é perdida. Porque você perdeu o calor numa troca de calor, num sistema de refrigeração ou alguma coisa nesse sentido, tá ok? Porque a variação de temperatura deu negativa. Então, se o calor é recebido, você recebeu calor, a sua massa recebeu calor. Então, a variação de temperatura é positiva. Se é perdido, a variação de temperatura é negativa. Como eu coloquei os casos aqui que eu descrevi com vocês, tá ok? Beleza? Beleza. E o calor específico, calor
propriedade do material. Se o cobre, o alumínio, o chumbo, o oxigênio, a glicerina, a gasolina, o etanol, todos os materiais têm o seu calor específico, que é uma propriedade térmica do material. Então, além de ter, não importa a massa, 1 tonelada de alumínio ou 1 grama de alumínio, a partir do momento que falou alumínio, o calor específico é do alumínio. Se eu tenho 50 litros de gasolina, ou se eu tenho 2 litros de gasolina, não importa, o calor específico é da gasolina, não está relacionada à massa do material, tá ok? Então é extremamente importante você verificar essa situação, tá ok? Bom, então discutimos a propriedade relacionada à energia térmica, calor recebido ou perdido, a massa sempre positiva, o calor específico sempre positivo, e fiz uma análise da questão da variação de temperatura. Muito cuidado nessa questão, porque pode dar positivo, pode dar negativo a quantidade de calor, se for recebido ou se for perdido ou se for fornecido, né? Alguma coisa nesse sentido, tá ok? Beleza? Então, a partir daí, o que o Christian vai fazer agora? O Christian vai fazer exercícios. Então, nós vamos resolver exercícios, tá bom? Então, agora, nós vamos pegar a nossa lista de exercícios e vamos dar continuidade às resoluções de exercício, tá ok? E na resolução de exercício, eu escolhi o exercício número 7. O exercício número 7 está relacionado com as propriedades da energia térmica, tá bom? Então, nós vamos resolver exercícios da nossa lista de exercícios, que está relacionado com o estudo do calor, tá? Conceitos relacionados à energia térmica. Esse exercício é uma aplicação de fórmula, mas ele discute a equação do calor sensível, a equação que a gente acabou de ver. E não esqueça que essa equação que a gente acabou de ver, ela só serve para materiais nos processos de aquecimento e de resfriamento quando não ocorre mudança de estado físico. Bem claro isso. Essa equação é maravilhosa, essa equação é fundamental, ela é tudo de bom, só que ela não serve para mudança de estado físico. Quando ocorre mudança de estado físico, calor latente. A equação do calor latente, tá ok? Bom, mas o que é dito no exercício número 7? Ele fala o seguinte, que uma peça de ferro, então o material aqui é o ferro, 50 gramas, então eu tenho a massa do ferro, 50 gramas. 50 gramas. Tem uma temperatura de 10 graus Celsius, uma temperatura de 10 graus Celsius. Legal, 10 graus Celsius, tudo bem? 10 graus Celsius. Qual é o calor necessário para aquecê-la até 80 graus Celsius? O que você está fazendo aqui, meu amigo? Ele quer saber qual é o calor para aquecer essa peça. Qual é o calor para aquecer essa peça até 80 graus Celsius? Imagina, você tem um determinado material e o processo aqui, ele falou que é de aquecimento. O que significa? Que em relação a esses dois valores de temperatura, a temperatura 10 graus Celsius é a temperatura inicial e 80 graus Celsius é a temperatura final. Isso é importante você discutir, porque se você inverte, lembra que a gente discutiu aqui a variação de temperatura positiva ou negativa? Então o erro que às vezes é cometido é aqui de você não identificar quem é a temperatura inicial e quem é a temperatura final. Muito cuidado nesse ponto, tá bom? Então ele fala que a massa de 50 gramas de ferro, ela a uma temperatura de 10 graus Celsius, ela é aquecida até uma temperatura de 80 graus Celsius. E ele quer saber o calor. Entenda o processo. Então eu tenho uma certa quantidade de matéria que eu coloco num forno, eu coloco numa estufa e eu vou aquecer, vou favorecer um processo de aquecimento nesse material até que atinja 80 graus Celsius. Isso significa que a minha fonte de calor, a estufa, o forno, o aquecedor, o elemento que você está utilizando para aquecer esse material de 10 a 80 graus Celsius, identificando que não ocorre mudança de estado físico. Porque se ocorre mudança de estado físico, você precisaria saber o ponto de fusão do ferro, porque se tiver mudança de estado físico, a análise é outra. Então o exercício, ele não está discutindo essa propriedade, né? Ele não está se preocupando com essa propriedade, porque nessa faixa de temperatura o ferro ele não funde, né? Então não tem problema nenhum. E ele fala o seguinte,
Como ele quer saber a quantidade de calor necessária para você aquecer 50 gramas de ferro de uma temperatura de 10 graus Celsius a 80 graus Celsius, lembra que o aquecimento está relacionado ao calor específico? O aquecimento e o resfriamento. O ferro e o alumínio. Se você tiver 50 gramas de ferro e 50 gramas de alumínio, e a temperatura inicial de 10 graus Celsius atingir uma temperatura final de 80 graus Celsius, a fonte de calor a quantidade de calor que você deve fornecer é diferente. Então, para que 50 gramas de alumínio ou 50 gramas de ferro seja aquecido de 10 a 80 graus Celsius, a quantidade de calor é diferente. Porque quantidade de calor depende da massa, que é igual para os dois. Depende da variação de temperatura, que é igual para os dois. Mas depende do calor específico do ferro e depende do calor específico do alumínio. E o calor específico dos dois materiais são diferentes. Então, por causa dessa diferença, a quantidade de calor que você deve fornecer para os materiais são diferentes. Então, você precisa calcular, porque aquecer 50 gramas de ferro é completamente diferente de aquecer 50 gramas de alumínio. Só por aí você percebe a diferença. Ok, pessoal? Beleza? Então, ok. Continuando aqui. E aí, ele me dá um dado interessante, que é o calor específico do ferro. Ele me dá um calor específico do ferro, que é igual a 0,11 calorias graus Celsius no sistema CGS. Então, ele já me deu a unidade de medida, né, ou calor específico no sistema CGS, o calor específico. Então, o legal desse exercício, bom, a aplicação de fórmula é direta, né? Quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Legal. Eu tenho a massa, eu tenho o calor específico, eu tenho a variação de temperatura. Agora, antes de qualquer coisa, você precisa analisar o sistema de unidades. Qual é o sistema de unidades adotado aqui? Ele fala o sistema internacional, ele fala o sistema CGS. Como é que eu defino o sistema de unidades utilizado? Se ele não fala, você usa o do exercício. Mas o que define a unidade de medida do exercício não estão nos valores dados. Massa, variação de temperatura. Esses valores aqui eu posso alterar? Altero do jeito que eu quiser. Eu posso, ao invés de falar 50 gramas, eu poderia falar 100 gramas. Eu poderia falar 1 quilo. Eu poderia falar que a variação de temperatura de 10 a 100 graus Celsius ou de 30 a 80 graus Celsius. Então, esses valores aqui, que ele me dá como dados de exercício, eles podem ser alterados a qualquer momento. O único elemento do exercício que não pode ser alterado, porque aí muda o exercício, é material. O calor específico do ferro. Então, não importa a massa, não importa as variações de temperatura, não importa os valores. O que importa é que você está aquecendo o ferro. E o calor específico do ferro é calorias, gramas, graus Celsius. Então, o sistema de unidades está na constante. Então, se oriente olhando na constante, por favor. Então, se você tem dúvidas, porque geralmente o que o Christian faz? Ele pede a resposta no sistema internacional. Então, acabou. Quantidade de calor? Joule. Qual é a quantidade de calor necessária para o aquecimento? Joule. Christian, mas nesse formato aqui, o exercício, ele me favorece somente o cálculo da energia térmica em calorias. Exatamente. Porque gramas, sistema CGS. Graus Celsius, sistema CGS. Calorias, sistema CGS. Eu vou calcular aqui e a minha resposta obtida da quantidade de calor fornecida vai ser em calorias. Mas aí eu vou, no final, fazer uma observação, convertendo esse valor em calorias para joule. Dê a sua resposta no sistema internacional. Ele não pede, mas é por isso que eu vou fazer uma observação lá no final, para que a gente possa também poder explorar um pouco essa questão de mudança, né, de unidades, uma mudança no sistema de unidades, tá bom? Então, quantidade de calor é a massa. Está todo mundo no mesmo sistema, então eu não vou me preocupar com a unidade medida na fórmula, eu vou me preocupar com a unidade medida no resultado. Que é o seguinte, bom, então, aqui ó, 50 gramas vezes calor específico,
0,11 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final menos inicial. Temperatura final menos inicial. 80 menos 10. Confere ou não? Vamos fazer uma pequena análise dimensional aqui, ó. Massa, gramas, vezes o calor específico, ó. Calorias, gramas, graus Celsius, vezes graus Celsius. Olha só a unidade de medida final, né? Olha, eu tenho gramas que multiplica calorias, gramas, graus Celsius, que multiplica graus Celsius. Você consegue observar que numa multiplicação e divisão eu tenho simplificação de unidades, gramas com gramas, Celsius com Celsius. E a minha resposta definitiva vai ser dada em calorias. Vamos pegar a nossa amiga calculadora e vamos em frente. 50 vezes 0,11 vezes, abre parênteses, 80 menos 10. Eu não sei ainda o resultado, mas eu sei que ele vai dar positivo. Porque a única hipótese de dar valor negativo é se a diferença de temperatura fosse ao contrário. Mas não é. Então aqui vai dar todo mundo positivo. E deu 385. A quantidade de calor fornecida para 50 gramas de alumínio aquecer de 10 a 80 graus Celsius é de 385 calorias. 385 calorias. Legal, Cristian, entendi. Então você vai submeter esse material num forno, um dispositivo, um aquecedor. E então você vai precisar de fazer um aquecimento de 300, uma fonte de calor que forneça isso. Então, se a sua fonte de calor não fornecer essa quantidade de calor, não vai atingir 80 graus Celsius. Então por isso que quando você vai comprar uma estufa, por isso que quando você vai comprar um forno ou um aquecedor, você tem que saber a quantidade de calor que você vai usar. E geralmente o que a gente faz? A gente compra a mais. Então se eu tivesse que comprar um forno para uma produção, né? Um processo de aquecimento dessa peça de 50 gramas de ferro, variando essa temperatura, eu teria que comprar um forno ou uma estufa que fornecesse pelo menos essa temperatura. Desculpa, temperatura não, fornecesse pelo menos essa quantidade de calor. Essa quantidade de calor de 385 calorias. Christian, mas e se eu aumentar a massa de 50 for para 100? Muda tudo? Muda tudo. Se for para 200, muda tudo, muda tudo. Então você tem que fazer uma previsão qual é o aquecedor, nesse caso, qual é o aquecedor que você vai utilizar, ok? Porque você tem a utilização de aquecimento, né, de 50 gramas, 50 gramas, nessa variação de temperatura. Se você quiser dobrar a produção, você vai colocar mais 50 gramas, então você tem um cadinho com aquela quantidade de ferro. Aí você tem um outro cadinho, você vai colocar mais 50 gramas. Então 50 mais 50 dá 100. Então na hora que você coloca esses dois objetos aquecendo no mesmo forno, que fornece somente 385 calorias, você não vai atingir a temperatura de 80 graus Celsius. E aí vai comprometer o seu aquecimento, vai comprometer o seu processo. Então olha o cuidado que você tem que tomar, ok? Então isso é muito importante, né? Você tomar cuidado na hora de você, lá na empresa, você vai ser às vezes responsável para cotar um aquecedor, cotar uma fonte ou uma fonte de calor ou uma estufa ou um forno ou alguma coisa nesse sentido, ok? E vou fazer aquela observação que eu tinha comentado com vocês. Quero fazer aqui uma observação que é converter calorias em joule. Calorias em joule, porque aqui eu tenho o sistema CGS, eu tenho o sistema CGS e aqui eu tenho o sistema internacional. Então eu estou convertendo sistema CGS em sistema internacional. Bom, para que a gente possa fazer essa conversão de unidades, eu tenho uma regrinha de 3, né? Eu tenho uma relação de conversão, como eu tenho 1 metro, 100 centímetros, eu tenho
que 1 quilograma tem 1000 gramas, e que eu tenho que 1 hora tem 3.600 segundos, eu tenho que 1 caloria equivale a 4,186 joule. 1 caloria equivale a 4,186 joule. 385 calorias. 385 calorias. X. Montei uma regra de 3 simples. Puxa vida, que legal! Tô lembrando então, gente, como é que faz? Depois que você identificou a quantidade de calor necessária, eu consigo colocar a minha unidade de medida no sistema internacional, fazendo a multiplicação em cruz ou fazendo a multiplicação na diagonal ou em X, aí do jeito que você, né, deve ter ouvido falar, tá ok? Eu estou só mostrando para você como é que faz a conversão, porque tem casos que precisa fazer a conversão, se for pedido, porque tem muito aluno que às vezes fala, eu vou converter tudo. Às vezes você está perdendo um tempo, ou você está disponibilizando um tempo, que isso vai te prejudicar lá na frente depois, tá ok? Então, muito cuidado, porque às vezes você não tem tempo de fazer as atividades. Então, como é que eu faço a multiplicação na diagonal aqui, ou montando a regrinha de 3 simples? Eu começo sempre pela incógnita. Então, é 1 caloria que multiplica X, que é igual a 385 calorias, que multiplica 4,186 joule. Ok? O que eu posso fazer aqui agora? Meu amigo, minha amiga, diz aí. Cris, eu posso multiplicar 385 calorias vezes... Não posso. Cris, mas 385 não posso multiplicar por 4,186? Pode. Mas o que você faz caloria com joule? Você some? Você joga para o espaço? Ou você põe debaixo do tapete? O que você faz com a unidade de medida? Nada. Eu não posso fazer nada. Mas eu posso fazer uma coisa. 1 caloria que está multiplicando, passar dividindo, sempre na operação inversa. Então, X é igual a 385 calorias vezes 4,186 joule. Dividido por 1 caloria que está multiplicando, passando dividindo. 1 caloria. Sempre a operação inversa. Se aqui ele estivesse dividindo, passaria multiplicando. Se estivesse somando, subtraindo. Subtraindo, somando. Sempre a operação inversa, tá bom? Agora, olha só, diz aí pra mim o que acontece. Se eu tenho 2 dividido por 2, se eu tenho 5 dividido por 5, se eu tenho menos 10 dividido por menos 10. Cris, mas aí eu sei quanto é que dá tudo isso daí. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Legal. E quanto que dá A dividido por A? X dividido por X. Quanto que dá? Calma. Antes de você responder essa pergunta. O A, X ou B, qualquer letra. Cuidado. Quando é número, você pode fazer tranquilamente a divisão. Mas o A pode ser qualquer número, porque pode ser um número embaixo e em cima. Sim, concordo com você, pode ser qualquer número, menos um número. Porque se o A for 0, você vai falar para mim que 0 dividido por 0 dá 1? Impossível, indeterminado. Pega a sua calculadora agora e faça a divisão 0 dividido por 0. Você nunca fez? Você nunca teve a curiosidade de fazer isso? Faça agora. Dá indeterminado. Sua calculadora não vai cair nessa. Não vai cair nessa. Então, Cristian, por que você faz? Porque eu tenho que entender que A dividido por A dá 1. Quando o A for diferente de 0. Essa é a restrição. Quando o A for diferente de 0. Quando o X for diferente de 0. E aqui, ó, o meu A, o meu X, o meu B, é tudo diferente de 0. Calorias dividido por calorias. Aqui é 1 e aqui é 385. Então eu posso tranquilamente fazer esta simplificação acontecer. Tá bom, pessoal? Então, as regrinhas da matemática, elas existem e a gente precisa respeitar. Porque senão você vai fazer um 0 dividido por 0 e ainda vai brigar com a calculadora falando que ela está estragada. Ela não está estragada, você que está fazendo errado. Ok? E agora, 385 vezes
385 vezes 385 vezes 4,186 joule. Deu 1000, deu um x igual a 1611,61 61 joules. 61 joules. 61 joules. Não é essa a resposta que eu estou esperando de você. Não é essa a resposta. Porque se você observar, eu posso andar com a vírgula, 3 casas, vai virar quilojoule. Então vai ficar, por isso do quilojoule, meu amigo e minha amiga. Então o Christian vai andar com 2 casas, 3 casas aqui, vai ficar 1,61. Olha a terceira casa, questão do arredondamento que nós já discutimos aqui. A terceira casa, então vai ficar o seguinte: 1,61 16 vezes 10 elevado, eu andei 1, 2, 3 casas ao cubo joule. Beleza. 2 casas depois da vírgula, arredondando na terceira. Se a terceira for maior ou igual a 5, você acrescenta um dígito na segunda casa. Como é 1, você simplesmente abandona. E o quilo, 10 ao cubo é quilojoule. Então a resposta desse exercício, ou a resposta que eu estou esperando de você, é que a quantidade de calor no sistema internacional é de 1,61 kJ. Ah, entendi, Christian. Puxa vida, legal, hein? Muito legal, pessoal, muito legal. Então, eu consegui desenvolver o exercício no sistema CGS, que era o objetivo do exercício, né? Ele não pediu outra coisa, mas o Christian acabou de fazer uma observação com vocês, para que vocês, né, no momento em que você precise, né, colocar o resultado no sistema internacional, você tem essa relação de conversão, que uma caloria equivale a 4,186 joule. Ok, pessoal? Então, por favor, continue fazendo os exercícios, ok? Então, esse foi um exemplo que eu coloquei para vocês, mas aí na nossa lista nós temos o exercício, além do exercício 7, relacionados à quantidade de calor, você tem o exercício 8, o exercício 9, 10 e 11. Talvez falte aqui no exercício algum dado relacionado ao calor específico, né? Calor específico do alumínio ou outro material que ele vai utilizar. Aí você busca essa informação na internet. Se ele te dá graus Celsius, procure o calor específico em calorias graus Celsius. Já que é uma informação que você está buscando na internet, não custa nada você buscar no sistema internacional, em joule, quilograma, Kelvin. Porque senão você vai ter que converter alguma coisa. Ou você vai ter que converter os elementos de dados que você tem, ou você vai ter que converter a própria constante. Então, isso não é o caminho, Então, se você tem esses dados no exercício, e às vezes ele não te dá o calor específico, você pode buscar na internet o calor específico já em calorias graus Celsius, que diz respeito à unidade do exercício que você está trabalhando, tá bom, pessoal? Então, por favor, dá uma olhada na forma com que eu resolvi o exercício, né? Confere direitinho. Tentem fazer o exercício 8, exercício 9, exercício 10, exercício 11 e vamos avançando no curso. Não esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal no YouTube. Física 4.0 Professor Christian Paterniani, tá bom? Eu estou já inserindo esses vídeos lá no YouTube, né, para que você tenha acesso e você possa rever, né, a resolução dos exercícios ou rever a matéria que a gente está discutindo aqui com vocês, tá bom? Então, nós já discutimos escalas termométricas, instrumentos de medida e agora nós estamos discutindo o conceito de calor, tá bom? E vamos dar continuidade ao nosso trabalho aí ao longo do semestre. Então, ok, pessoal? Prazer estar aqui com vocês, um grande abraço e continuem aí o desenvolvimento de vocês. Qualquer coisa, me manda mensagem no chat,
ou lá no YouTube mesmo, no meu canal, e você me manda as mensagens aí, a gente vai interagindo e a gente vai sanando as dúvidas aí que poderão aparecer, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, falou? Um grande abraço, valeu!